Fala pessoal, o professor Saulo Formiga aqui da sua plataforma Gonçalves Dias, Geografia, de olho no Enem, de olho no Paz UEMA, para você. Eu, daqui da plataforma Gonçalves Dias, um oferecimento do governo do estado do Maranhão, junto com a Secretaria de Estado da Educação e uma equipe maravilhosa aqui, ó, o pessoal do estúdio aqui, todo mundo se dedicando para levar a melhor aula para vocês. Então a gente vai suar a camisa hoje, responder algumas questões do Enem, já de olho na nossa prova deste ano, ok? Então olha só, sem mais firula, vem comigo e vamos para a primeira questão. Questão 8, Enem 2019. Há um detalhe importante, se você chegou aqui nesse vídeo, tem que baixar o material da aula de hoje, tá? Tá aqui ó, no link da descrição deste vídeo. E não deixe de seguir a nossa plataforma Gonçalves Dias, é muito importante. Esse seu like, essa sua entrada na nossa plataforma fortalece o projeto e faz com que a gente traga mais conteúdo para vocês, ok? Agora sim, ó, os moradores de Itaquiaquiviki, ou alguma coisa do tipo, passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Veja, é uma província que está na escuridão ou totalmente na escuridão. Mas por que será? Os habitantes desta pequena cidade no Alasca, o estado dos Estados Unidos mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus poucos mais de 4.000 habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do sol, ou luz do dia, ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, ou seja, alguns meses depois, às 13h04, horário local. Olha só, aquela província de um nome impronunciável, ela está no Alasca, isso já é importante para você. É claro que eu tenho que ter o referencial geográfico dessa cidade. Qualquer prova de geografia que trabalhe sobretudo a geografia física, ela vai te exigir isso. Quando ele fala o Alasca e automaticamente já te traz a ideia de ser a região mais ao norte dos Estados Unidos, automaticamente você vai lembrar que ela está lá no Círculo Polar, certo? Círculo Polar Norte. Aí ele vem falando sobre escuridão. E diz que a última vez que eles viram o pôr do sol foi em 18 de novembro de 2018 e só veriam o dia nascer novamente em janeiro de 2019. Ou seja, passariam o resto de novembro, todo o mês de dezembro e praticamente o mês de janeiro inteiro sem dia. Ou seja, 3 meses. 3 meses sem ver a luz do sol. Eu só quero te dizer que daqui a 6 meses, nesse período aqui, ó, daqui a 6 meses, eles vão ficar 3 meses sem ver a noite. Isso mesmo. Essas regiões que estão no extremo dos polos, elas só veem o sol de uma forma bem singular. Eu tenho 3 meses só com dia e eu tenho 3 meses só com noite. Olha que loucura, né, gente? Pra gente que está aqui no Maranhão, se você está me acompanhando no meu estado querido, do meu país, o Maranhão, evidentemente você deve ficar um pouquinho perturbado com essa ideia, né? Como assim? 3 meses sem sol algum? Não nasce o dia? Não. Por que isso acontece? Isso tem tudo a ver com o movimento de translação da Terra, que é o movimento da Terra em torno do Sol, e durante esse percurso nós temos a inclinação do eixo terrestre. Significa que existe um eixo imaginário na Terra, e esse eixo ele inclina 23 graus de tempos em tempos, no verão e no inverno, para ser mais exato. Quando ocorre essa inclinação, eu tenho, portanto, uma alteração na exposição da superfície terrestre para o Sol. Então é como se eu estivesse me esquivando do Sol e com isso uma região ficaria na claridade, enquanto a outra ficaria totalmente na escuridão. 6 meses depois haveria uma inversão. Quem ficou na escuridão ficaria claro e quem estaria na claridade ficaria na escuridão, ok? Só dia, verão. Só noite, inverno. Então já dá para entender as temperaturas, né? Só dia, a temperatura sobe bem. Só noite, a temperatura cai bem. Então tem uma oscilação térmica anual gigantesca. Então, já fiz a contextualização e você já sabe que isso aqui tem tudo a ver com o movimento da Terra em torno do Sol, ou seja, o movimento de translação e a inclinação do eixo
terrestre. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica. Posição geográfica. Ou seja, já sabendo que isso tem a ver com a translação, já sabendo que isso tem a ver com a inclinação do eixo terrestre, a posição geográfica na Terra vai afetar? Bem, gente, a gente também está na mesma Terra. A gente aqui em São Luís, eu estou em São Luís nesse momento, a gente está a 2 graus da linha do Equador. Mas independente da época que você está assistindo esse vídeo, pode ser em janeiro, pode ser em agosto, pode ser em outubro, pode ser na véspera do Enem. Independente da época, o Sol vai incidir no Maranhão praticamente do mesmo jeito, sem grandes oscilações. Praticamente teremos o Sol nascendo às 6 horas da manhã e o Sol se pondo às 6 horas da tarde, às 18 horas. Então, basicamente, nós temos ao longo do ano 12 horas de dia e 12 horas de noite. Por que a gente não é igual ao Alasca? Pela posição geográfica. Nesse caso, é o seguinte, quando a Terra inclina, ela mostra uma face para o Sol e esconde a outra. Só que os efeitos dessa inclinação só serão percebidos, só serão físicos a partir dos trópicos. Basicamente a partir dos trópicos. Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Para quem está acima do Câncer e abaixo do Capricórnio, ou seja, entre os trópicos e os polos, isso será mais visível. Quanto mais longe do Equador, maior a oscilação entre dias e noites. Então, se eu estiver no extremo norte e no extremo sul, vai acontecer essa situação que nós acabamos de falar. Mas se eu estiver no Equador, próximo à linha do Equador como nós, tanto faz como tanto fez. Os dias e as noites continuam sempre iguais. Então, quem é que está afetando essa distribuição? Continentalidade? Para quem não sabe, anota aí. Continentalidade é basicamente a relação de proximidade ou não com o litoral. Quanto mais longe do litoral, maior a continentalidade. Quanto mais próximo do litoral, menor a continentalidade. O oposto da continentalidade é a maritimidade. Se eu digo que um lugar sofre influência da maritimidade, significa dizer que ele está próximo do litoral. Se ele sofre influência da continentalidade, significa que ele está distante do litoral. Não é o caso. O que a continentalidade e a maritimidade podem trazer para a gente é o conforto térmico. O oceano é a maior massa líquida do planeta. E o oceano ele tem um papel importante na regulação climática. Então, ter grandes massas de água ajuda não só a umidificar o ambiente, mas a regular a temperatura. Quanto maior a maritimidade, menor a oscilação térmica. Quanto maior a continentalidade, maior a oscilação térmica. Mas isso não afeta a gente quanto à luz do Sol. Longitude, bem, é a distância em relação ao meridiano de Greenwich. Eu vou mais para leste ou mais para oeste da Terra. Quanto maior a longitude, maior será a oscilação leste-oeste. Longitude maior significa mais longe do meridiano de Greenwich, seja para leste ou seja para oeste. Mas isso não vai afetar a quantidade de luz que o lugar vai receber. Quem afeta, na verdade, é a latitude. Porque latitude significa distância em graus em relação à linha do Equador. Se essa TV fosse a Terra, a linha do Equador cortaria ela bem ao meio no sentido horizontal. Os raios solares incidiriam perpendicularmente ao Equador. Só que tu tem que lembrar que a Terra não é como essa TV plana. Ela é esférica, acreditem, ela é esférica. E sendo esférica, significa que o ângulo de incidência dos raios solares será diferente. Deixa eu ver se eu me permito aqui fazer uma experiência com vocês. Ó. Na linha do Equador e os raios solares, ó, perpendiculares. À medida que eu vou para o Polo Norte, tu tem que lembrar que existe uma curvatura da Terra, ó, indo para o polo. Ó. Isso aqui é a curvatura da Terra. Quando eu estou no polo, olha a relação ó, com os raios solares. Diferente do Equador. Relação perpendicular, relação oblíqua. Ângulo menor que 90 graus. Então, essa relação aqui é que vai influenciar a distribuição dos dias e das noites. Por quê? Porque na hora que eu inclino a Terra, eu vou fazer com que esses raios solares não consigam incidir nas regiões mais extremas. Então, o resultado é a latitude como mecanismo de explicação, de justificativa, para a oscilação do período de dias e noites, da duração dos dias e das noites. A altitude
não afeta o período de dias e noites, afeta apenas a forma com que os raios solares são absorvidos, por conta da atmosfera local e por conta da exposição dessa superfície, que é uma superfície bem limitada, com isso ela não consegue aquecer. Afeta a temperatura, afeta as horas, afeta a temperatura e aqui afeta o dia e a noite. A latitude, portanto, é a resposta dessa questão. Próxima, questão 9, Enem 2017. O fenômeno da mobilidade populacional vem, desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos grandes centros urbanos, pelo deslocamento de curta duração e as distâncias menores, pelos movimentos pendulares que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos grandes aglomerados urbanos. De novo, a dica é o quê? Olha a fonte. Reflexões sobre os deslocamentos populacionais no Brasil. O que esse texto está te mostrando é que as relações sociais do passado já não são mais a mesma hoje. Há um desenvolvimento dos transportes, há um desenvolvimento das comunicações e, claro, que há uma integração entre os espaços em uma complexidade muito maior do que ontem. Se você está aí numa cidade como Miranda do Norte, por exemplo, que é uma cidade de entroncamento rodoviário, ali em Itapecuru, como o nosso famoso entroncamento, ali são regiões em que as rodovias se encontram. Então há um fluxo de passageiros muito grande. Mas ali você tem ônibus, ali você tem carros de linha, no caso, né, os carros lotações, ali você tem táxis, ali você tem vans, ali você tem transportes das mais variadas formas, exatamente para poder empreender uma integração entre os espaços, é o ir e vir. Todo dia muita gente se movimentando. Assim, Peritoró, minha querida Peritoró, bem pertinho de Coroatá. Assim também a região ali próximo a Presidente Dutra, que também é uma grande cidade da região central do Maranhão. Então essas áreas são áreas de fluxo de pessoas porque elas são convergentes. Estradas convergentes acabam alimentando esses pontos de apoio. Pois bem, então ela está falando aqui do movimento, do deslocamento das pessoas frente a esse desenvolvimento tecnológico e, claro, as necessidades na era da globalização. Aí ele diz, ó, a redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apontado no texto, tem como causa a intensificação do processo de... Quer dizer, o que mais influenciou as pessoas a alterarem o curso do seu deslocamento? Letra A, descapitalização do setor primário. Quando eu falo de descapitalização do setor primário, eu já cancelo ela. Por quê? Primeiro porque o setor primário é um dos que mais apoiam o PIB brasileiro hoje, tá? Principalmente nas últimas décadas. Pelo menos nas 2 últimas décadas, o papel do setor primário, que é o setor rural, foi muito importante, sobretudo com o agronegócio e a agroexportação. Vale lembrar, inclusive, que não há uma descapitalização do setor primário, há uma capitalização tão grande que hoje eu tenho Balsas, Sambaíba, Fortaleza dos Nogueiras, Alto Parnaíba, minha querida Alto Parnaíba, Tasso Fragoso, importando mão de obra, com licença aí para colocar aspas, porque criou-se uma estrutura econômica mais moderna que exige mão de obra qualificada que, por vezes, você não vai encontrar naquelas cidades. Então ela tem que trazer essa mão de obra de outras localidades. Então, falso. B, ampliação da economia informal. A economia informal é o autônomo. São pessoas que não têm carteira de trabalho assinada. Então, elas normalmente não têm um salário maior e, portanto, não vão pagar por um deslocamento muito volumoso. C, tributação da área residencial citatina. Basicamente, ele está te falando que a alteração dos fluxos migratórios é culpa dos tributos, dos impostos das cidades. D, desconcentração da atividade industrial ou saturação da empregabilidade no setor terciário. Gente, setor terciário é setor de prestação de serviços.
e hoje é quem mais emprega no Brasil. Mais ou menos 68% da mão de obra brasileira está no setor de serviços e comércio. Portanto, ela não está saturada. Quem responde a questão para a gente é a letra D, ó. Desconcentração da atividade industrial. Por quê? Durante muito tempo, tu tem que resgatar um pouquinho do processo industrial brasileiro, a gente tinha economia extremamente dependente do mercado internacional. Antes da industrialização brasileira, o Brasil era agroexportador. Foi com café, foi com algodão, foi com açúcar, enfim. Só que isso trouxe sempre muita crise. Lá em Vargas, aproximadamente com Vargas, a gente teve um processo consolidado de industrialização nacional, que foi potencializado com Juscelino Kubitschek. Só que esse processo foi extremamente concentrado. A região sudeste do Brasil, em particular São Paulo, ela concentrava as estruturas adequadas para esse processo de modernização. Você tinha a concentração populacional, que servia como mão de obra qualificada, que servia como mercado consumidor em potencial, a infraestrutura como bancos, estradas de ferro, rodovias, portos. Então São Paulo tinha tudo para incrementar a economia nacional com menos despesas. Só que o problema é que a política pública brasileira só olhou para São Paulo e manteve esse olhar por muito tempo. E aí o resultado é que a gente dividiu o Brasil em ilhas econômicas com potenciais diferentes. Então isso levou as pessoas a migrarem para São Paulo num primeiro momento, que vai durar aí até mais ou menos os anos 70, e dos anos 80, 90 para frente, a gente já começa a ver um processo de descentralização das fábricas. Hoje o Recife, por exemplo, é um grande polo industrial. A região de Fortaleza, então, no Nordeste, é uma das que mais cresce. Fortaleza vem se transformando numa das cidades mais importantes do Nordeste brasileiro. Então existe em curso o que nós chamamos de um novo Nordeste, mais pomposo, mais produtivo e mais diverso dentro da cadeia econômica. Então, à medida que eu distribuo ou redistribuo essas estruturas produtivas, eu faço com que aqueles movimentos migratórios do passado não aconteçam mais na mesma velocidade. Hoje eu tenho pessoas saindo do sudeste brasileiro para ocupar o norte e o centro-oeste. Então isso já demonstra claramente uma nova representatividade social e econômica do nosso país. Então, sem dúvida, a desconcentração da atividade industrial responde à nossa questão. Ok? Eu fico por aqui, te vejo no nosso próximo vídeo. Não esquece de fazer as anotações dessas questões necessárias para tirar todas as suas dúvidas e, claro, baixar o material com muito cuidado, ok? Forte abraço e até a próxima!